Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a psicóloga Janaína Monteiro e eu vou falar um pouco com você hoje sobre credenciamento para psicólogos na Polícia Federal. Vou explicar o que é esse credenciamento, o que faz esse psicólogo, como fazer esse credenciamento e quais as vantagens, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com você, fiz uma apresentação bem bacana para você. Então vou compartilhar minha tela e a partir de agora provavelmente você não me verá mais, mas conseguirá ouvir a minha voz, tá bom? Então vamos lá. Credenciamento na Polícia Federal para psicólogos. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Eu sou Janaína Monteiro, sou esposa, casada há 9 anos, estou com meu marido há 11 anos. Meus pacientes já conhecem bastante o Milton. Quem não conhece o Milton vai conhecer a partir de agora, porque eu falo bastante dele nessa minha jornada como psicóloga. Ele foi uma pessoa e é uma pessoa extremamente fundamental, né, para tudo que construímos até aqui. Fruto desse relacionamento, eu tenho o pequeno Davi de 3 anos, né, e fora o Davi, eu tenho um outro filhote, que é o meu consultório Mente Resiliente, nascido em 2022. Eu me formei como psicóloga no ano de 2020 e desde então já comecei a minha atuação como psicóloga clínica. No ano de 2022, que foi o mesmo ano que eu construí, né, que eu iniciei o projeto do consultório, eu também fiz uma especialização em avaliação psicológica pelo Instituto Amélia Garcia. Vou falar mais à frente sobre isso. E em 2023 fiz a minha especialização em neuropsicologia. Ok. O que é o credenciamento então, né, na Polícia Federal? Quando um profissional ou uma pessoa tem o interesse em fazer o uso, o manuseio da arma de fogo, essa pessoa precisa solicitar uma autorização, né? Essa tramitação de autorização ela é realizada hoje pela Polícia Federal, mas por muito tempo ela corria tanto pela Polícia Federal quanto pelo Exército. Hoje essa tramitação é toda pela Polícia Federal. Só que para você solicitar, você precisa de uma avaliação psicológica. E o objetivo dessa avaliação é validar as habilidades cognitivas, emocionais, saúde mental, né, do seu candidato para entender se ele tem capacidade para fazer o uso da arma de fogo, considerando que a arma de fogo é um instrumento perigoso e a gente precisa ter condições psíquicas para fazer o manuseio dela, tá? Claro que isso, se você for parar para pensar, não é só na Polícia Federal que acontece. Trago para vocês o exemplo do Detran. O Detran, quando a gente vai tirar a habilitação, a gente faz, antes de tudo, a avaliação psicológica. Se você estiver apto, em condições de saúde mental para fazer o uso do carro, você pode seguir para a próxima etapa, que é aquela parte do CFC, né, a parte teórica, e depois você vai para a parte prática, que é então as aulas de direção. A Polícia Federal não é diferente. Você passa primeiro pela avaliação psicológica. Habilitado para isso, aí você vai para as próximas etapas. Tem pessoas que é contra o uso da arma de fogo e eu respeito e entendo, mas eu entendo o nosso papel como psicólogo uma grande responsabilidade, porque não é qualquer um que hoje tem a capacidade de fazer, né, uma avaliação dessa, de conseguir discernir, avaliar e entender se alguém está apto ou não para o uso da arma. É uma grande responsabilidade. E a gente tem hoje o direito, o papel, o dever, sabe, de fazer essa avaliação e reduzir na sociedade pessoas que não estão capacitadas para fazer o manuseio desse instrumento. Então eu vejo como uma profissão admirável e uma grande responsabilidade que nós psicólogos hoje adquirimos. Isso é para todos os psicólogos? Não, é só para o psicólogo que quiser trabalhar com essa demanda. E para trabalhar com essa demanda precisa passar por um período de capacitação para depois credenciar. Só atende para a Polícia Federal o psicólogo que é credenciado com eles, tá? Quem que pode fazer o uso da arma de fogo? Isso aqui é legal você saber, porque você vai começar a entender a partir de agora, se você for credenciar, qual será o seu público, qual vai ser os seus clientes, quem serão eles. Então veja só, trouxe alguns exemplos aqui. Nós temos os profissionais das Forças Armadas, né? Então esses profissionais, eles podem fazer o uso da arma de fogo. Nós temos também policiais, como, por exemplo,
civil, militar, federal, penal, né? Esses profissionais também fazem o uso da arma de fogo e também vão precisar passar pela avaliação psicológica. Nós temos, além desses profissionais, nós temos os guardas municipais, que também precisam da avaliação. Nós temos os vigilantes, tá? Nós temos os seguranças, né? As pessoas que trabalham com segurança particular. Esses também fazem uso da arma de fogo e precisa da avaliação. Nós temos os agentes de segurança pública, como esses profissionais que fazem transporte de valores, sabe, carro forte? Também, né? Temos os CACs. Para quem não sabe, o CAC é o caçador, atirador, colecionador. E temos também o CR, que é o Certificado de Registro da Arma de Fogo. Então, olha só quantas categorias, né, para o uso da arma de fogo nós temos. Então, temos também bastante cliente, se você for parar para pensar. O mais legal disso é que você está contribuindo para profissionais. Você não está só fazendo um negócio para quem é atirador esportivo, que usa a arma de fogo como um hobby, né, como um esporte. Você está fazendo isso também para os profissionais que precisam trabalhar. Você está garantindo a saúde mental do profissional. Vamos supor um policial que se envolveu num acidente traumático, ele é afastado das suas atividades laborais e depois, quando ele retorna às suas atividades, ele passa pelo período da avaliação para ver se realmente ele está psiquicamente apto para o uso da arma. Olha que legal, você pode avaliar esse profissional. Fora isso, que você pode também fazer um acompanhamento com esses clientes que você recebe só para avaliar. Se você percebe que o profissional está com dificuldade numa questão atencional, esse profissional está com depressão, você vai fechar ali, né, da apto ou inapto, de acordo com as condições que ele apresenta, mas você pode encaminhar ele para uma terapia, para uma reabilitação, para um acompanhamento com o psiquiatra. Você vai avaliar as necessidades do seu cliente e direcionar ele para o tratamento que ele precisa. Não é legal isso? Eu particularmente gosto muito. Bom, vou compartilhar um pouquinho da minha história só para vocês entenderem como eu descobri esse negócio do credenciamento na PF e como que eu cheguei até aí, né? Qual foi essa trajetória. Talvez você vai se identificar um pouquinho com a minha história, porque eu digo que parece desafiador, mas é uma questão de iniciativa. Tudo que a gente quer na nossa vida exige da gente uma ação, né? Então a gente precisa dar o primeiro passo. Eu costumo dizer que eu fui dando passos e a vida, ou Deus, melhor dizendo, foi colocando o chão à minha frente e tudo foi acontecendo. Então eu conheci a psicologia quando eu tinha 16 anos, num curso de menor aprendiz que eu fiz através do olhar de dois professores. A professora Samantha e o professor Milton Ritano. Eles eram formados em psicologia e eles falavam da profissão com muito amor. A paixão deles era tão grande que pelo olhar deles eu me apaixonei e eu tomei a decisão de iniciar o curso de psicologia. Me matriculei, né, depois que eu terminei o ensino médio, mas eu não tinha no momento um emprego para pagar. Longa história, não vou entrar em detalhes porque não teremos tempo, mas não tinha condições de pagar a formação em psicologia. Apesar de ter a ajuda do meu pai, eu optei por fazer um curso mais barato. Um colega me indicou fazer RH e ele falou assim: Jana, no curso de RH tem a matéria de psicologia. Faz RH, começa a trabalhar na área e aí faz a matéria de psicologia para ver se é isso mesmo que você quer. E se for isso mesmo que você quer, aí você, depois que terminar, faz psicologia. Foi muito boa essa conversa e eu tomei esse caminho, sabe? Essa direção que ele me deu, eu segui. Então, assim que eu terminei RH, terminei em dezembro, em janeiro eu já estava lá fazendo a minha inscrição para a psicologia. Fiz o vestibular, passei e comecei, né, o curso numa faculdade privada. Como eu já estava trabalhando na área de RH, eu já tinha recursos para pagar a minha formação e meu pai também sempre me ajudou, minha mãe também sempre me ajudou, então as coisas foram acontecendo. Terminei o curso, foram 5 anos de curso. Eu terminei o curso e pensei, bom, e agora? O que eu vou fazer para trabalhar na área? Eu estava percebendo que eu estava um pouco cansada da área de RH. Praticamente toda a minha formação em psicologia eu trabalhei na mesma empresa. Eu trabalhei por 4 anos e 7 meses na mesma empresa. E eu percebi que eu não estava rendendo, eu não estava performando mais. Apesar de ter ganhado muitas oportunidades nessa empresa, eu não estava rendendo. Então eu pensei, eu preciso migrar para a psicologia. E aí
Formada, né, eu saí dessa empresa, arrumei um outro emprego home office. Já formada, eu fui em busca dos meus pacientes. Comecei a trabalhar na clínica. Bom, trabalhando na clínica, né, foi um começo desafiador. Meu primeiro paciente, eu acompanhei ele por 1 ano, gratuitamente. Meu segundo paciente veio através de algumas ferramentas que eu fui descobrindo no meio do caminho. Eu lembro que me pagava R$17,50. E eu pensava, poxa, que profissão difícil, como que eu vou sobreviver disso daqui? Eu nunca vou conseguir sair do RH. Todos os sites que prometiam trazer pacientes, eu fechava cadastro, eu contratava planos. Eu tentei atender por convênio, tentei atender tanto na clínica das pessoas, né, que já estavam estáveis na área, como atender eu mesma me credenciando nos convênios, mas nada deu certo. Essas parcerias pelos sites que divulga você no Google, né, que traz pacientes, eu fui fazendo, e eu não vou falar que não deu certo, deu, porque eu comecei com um paciente que me indicou outro paciente, mas eu digo que a indicação que os meus pacientes faziam uns aos outros teve muito mais retorno do que o retorno que os sites ofereciam, sabe, prometiam. Mas aí foi caminhando, fiz parceria com o sindicato para atender pelos sindicatos, as coisas foram acontecendo, até que mais ou menos com 1 ano e meio de formada, eu estava com 7 pacientes no particular, trabalhando ainda em RH, e aí eu percebi que eu estava gastando muito com sublocação de sala. Eu estava gastando em torno de R$1.000 por mês sublocando sala, usando somente 7 horas por semana da sala que eu sublocava. E aí eu pensei, poxa, pera, alguma coisa está errada. Se eu estou gastando R$1.000 de sublocação de sala, eu posso pegar esse dinheiro e montar a minha sala e pagar o aluguel da minha sala. Na minha sala, eu vou ter 7 dias por semana, 24 horas por dia para mim usufruir dela. Compensa muito mais. Foi aí que em 2022, apenas com 2 aninhos de formada, nasceu o meu consultório, a minha empresa, o Mente Resiliente. Bom, tendo meu consultório, eu percebi que eu não iria conseguir sobreviver da psicologia somente com a clínica, não só com 2 anos de formada, porque para mim conseguir ter uma rede grande de pacientes, eu precisava ser conhecida. Para você ser conhecido, leva tempo para as pessoas conhecerem o seu trabalho, por mais que venham indicações, né, leva um tempo para você conseguir se firmar na área. Então eu ia pensando assim, eu preciso de um plano B. Eu preciso de uma outra atividade que me traga renda extra, além da clínica. Não dá para sobreviver da clínica. Teve uma vez que eu estava com 15 pacientes. E aí, de um mês para o outro, eu perdi 10. De 15, eu fui para 5 pacientes. E desse mês para o próximo, eu perdi mais 4. Eu fiquei só com um paciente. Eu entrei em desespero. Então eu pensava, gente, como que eu vou sobreviver? Que profissão louca é essa? Por isso que eu fui tentando outros caminhos para ter rendas extras. Então, nesse período que eu estava transitando, né, fazendo a transição do RH para a psicologia, eu descobri a avaliação psicológica através da Amélia Garcia. A Amélia, ela tem, se você não conhece, vai lá, já dá uma pausa aqui, corre lá no Instagram dela, no canal dela do YouTube, que você vai aprender muito com ela sobre avaliação psicológica. E ela ensina não só sobre os testes, mas sobre os credenciamentos no Detran, na Polícia Federal. Tudo começou com o olhar dela, com a experiência dela, tudo que ela compartilhou comigo, eu aprendi, coloquei em prática e deu certo. Então, eu fiz um curso com a Amélia, não tinha dinheiro. As pessoas falavam, Jana, você tá louca, psicologia de doido, psicologia não dá dinheiro, volta para RH, fica na RH. Mas eu queria, eu gostava, então eu fui, me bati o pé e falei, eu vou fazer isso daqui. Quando eu fiz o curso com a Amélia, eu não tinha dinheiro para fazer, então meu marido, na época, ele tinha sido demitido e ele tinha pego um valor de rescisão, ele me deu metade do valor do curso, só que eu precisava da outra metade. Peguei essa outra metade e parcelei em 2 cartões que eu tinha, porque eu não tinha limite nem no cartão para fazer o restante do pagamento. Então, parcelei em 2 cartões. Fiz o curso com ela em setembro de 2022. E aí ela ofereceu em novembro a supervisão. Sem a supervisão, você não consegue credenciar na Polícia Federal. Você precisa do curso mais a supervisão. É um investimento. Investimento de tempo, investimento financeiro. Confesso que valeu a pena, eu tive retorno sobre isso. Mas inicialmente eu precisei ter coragem para dar o primeiro passo. Bom, fiz a supervisão com ela em novembro e em outubro eu decidi que eu ia sair do meu trabalho CLT na área de RH.
Só que eu tava com muito medo de sair, porque meu marido ainda estava desempregado. E eu chorando, eu chorava muito, porque eu estava saturada do RH. Eu estava persecutória, eu estava adoecida. E o meu marido me vendo naquela situação, ele falou pra mim, sai do seu emprego. E eu falei pra ele, eu não posso, como eu vou sair? Eu tô com um filho de 8 meses, meu marido desempregado, como que vai ser se eu sair? E ele falou pra mim, a gente dá um jeito. Na época, o que eu recebia dos meus pacientes só dava para pagar o meu aluguel. Mas a confiança que ele teve em mim me fez confiar em mim também. E eu falei, eu vou sair. Se ele acredita que eu consigo, eu vou conseguir. E eu pedi demissão, cumpri aviso no mês de outubro, terminando o meu aviso em novembro. E em novembro eu também terminei a supervisão com a Amélia. E aí eu coloquei uma meta na minha cabeça. Em janeiro de 2023, eu tenho que estar credenciada. E aí eu fui correr com a documentação. A supervisão que a Amélia me proporcionou foi só a supervisão. Ela não me ensinou o passo a passo, não. Não pegou na minha mão e falou, você vai fazer isso, isso, isso e você vai conseguir credenciar. Eu tive que ralar e descobrir como eu ia fazer. Mas no final das contas deu tudo certo. Consegui o meu credenciamento no período que eu me determinei. Dia 10 de janeiro eu dei entrada. E no dia 23 de janeiro eu fui aprovada e consegui o credenciamento com eles. A partir daí, a Polícia Federal, quando você credencia, ela te divulga no site dela. Então você consegue uma forma de divulgar o seu trabalho sem ter que investir em recursos de marketing, tá? Foi bem legal. No ano que eu me formei, em 2020, eu fiz alguns concursos públicos. E quando foi em dezembro de 2022, eu já estava vivendo só do consultório e o concurso público me convocou para assumir, para tomar posse do meu cargo. Para mim, isso daí foi sensacional, porque eu tinha acabado de sair do meu emprego CLT, não tinha renda fixa, estava morrendo de medo. Então, começar no concurso, ter uma renda fixa, estabilidade, uma carreira vitalícia, né? Ganhar mais do que eu ganhava no CLT e trabalhar menos, porque no concurso a gente trabalha só 6 horas por dia, para mim foi sensacional. Assumi o concurso, credenciada na Polícia Federal, olha que vida linda, né? Tava tudo perfeito até aí. Mas para chegar aí, eu tive que me determinar e dar os primeiros passos. Primeiro passo de fazer a prova do concurso, o primeiro passo de fazer o curso da Amélia, fazer a supervisão, correr atrás para conseguir credenciar. Então foram vários passos. Ok, credenciei. No meu primeiro ano de credenciamento, eu fiz 23 avaliações. Algumas pessoas vão achar que é muito, outras vão achar que é pouco. Para mim foi bastante, porque eu estava começando. E foi 23 maneiras de entrar dinheiro na minha conta, cujo, se eu não tivesse me especializado, eu não teria esse dinheiro extra. Então eu estava no meu caminho. Meu objetivo era dinheiro extra. Viver da clínica apenas é muito difícil. Era o meu pensamento na época, né? Ok. Quando eu comecei a atender, eu percebi que eu fui atendendo muito empresário. Gente, você vai perceber no credenciamento que a nossa maior gama de clientes são empresários. E eu falei, cara, que legal. Então eu fui aprendendo muito com esses empresários, aprendia as estratégias deles, eu fui me divulgando, eles foram conhecendo meu trabalho. E a partir de então comecei a ofertar para essas empresas avaliação psicológica no processo de recrutamento e seleção. E eu usava os mesmos testes, gente, os mesmos testes que eu aplicava para avaliação da Polícia Federal, eu aplicava nas empresas. Então foi mais um recurso ali que eu consegui implementar para ganhar mais uma renda extra. Quando eu comecei a trabalhar com as empresas, eu descobri que eu tinha muita facilidade para trabalhar com testes, com avaliação. E aí eu fui pesquisar cursos e me encontrei na neuropsicologia. Eu descobri que eu amo a neurociência, eu amo a neuropsicologia, eu amo testes e eu tenho muita facilidade para isso. Então, fiz em 2023 a minha especialização em neuropsicologia. Quando eu estava fazendo neuro, algumas pessoas me procuraram para dar supervisão para credenciar na Polícia Federal. Uma amiga minha me indicou para uma outra amiga e essa outra amiga de cara me trouxe um grupo de 10 pessoas para fazer supervisão. Isso foi incrível. Fora que quando eu fiz a minha supervisão, as pessoas viam que eu tinha facilidade e elas me procuravam. Ao invés de elas procurarem a Amélia, elas me procuravam para tirar dúvida. E eu tirava as dúvidas com tanta confiança como se eu tivesse anos de experiência. E eu estava no mesmo nível que elas, aprendendo para credenciar.
Então eu percebi que eu podia fazer isso. Eu tinha feito lá atrás, só que eu não tinha feito de graça e agora eu ia ganhar para isso. Então eu fiz um valorzinho lá legal, peguei esse grupo de alunos e a partir desse grupo de alunos foram surgindo outros alunos, onde eu supervisionava para credenciá-los na Polícia Federal. A minha estratégia era facilitar, porque teve uma hora que no meu processo de credenciamento eu tive que descobrir qual era o próximo passo que eu ia dar. Então eu fui montando uma estratégia de já dar esse próximo passo para os meus alunos para facilitar a vida deles. Feito tudo isso, eu descobri que eu tinha muita facilidade para ensinar os testes também. Então eu comecei a dar cursos. Só que eu não divulgava. Tudo que eu vendia era no network. Pessoas indicavam, eu vendia e dava tudo certo. Perfeito. Vou mostrar para vocês o quanto que eu cresci nessa área, né? Eu aprendi com avaliação psicológica a fazer avaliação psicossocial dos profissionais que estão no processo de afastamento das suas atividades laborais ou que estão retornando de afastamento. Avaliação para procedimento cirúrgico, como bariátrica, redução das mamas, vasectomia. A avaliação neuropsicológica, que diga-se de passagem, é uma das áreas mais bem remuneradas na nossa área. Avaliação para a Polícia Federal, que é esse credenciamento que eu vou ofertar para vocês logo logo. E avaliação para as empresas em processos seletivos. Olha quantas coisas eu consegui, quantos produtos eu consegui ir desenvolvendo ao longo desses 5 anos de formada. Fora isso, como eu tinha muita facilidade para me comunicar, para falar, para ensinar, eu desenvolvi 3 linhas dentro da área das capacitações, que foram as palestras. Então eu palestrava para as empresas, sempre que aparece uma empresa buscando, né, algum tema, Setembro Amarelo, Dia das Mães, eu vendo os meus produtos, as minhas palestras. Fui fazer cursos também, aliás, dar cursos, né, dos testes que eu já sei aplicar e as supervisões para quem quer credenciar. Fora as capacitações que eu dou, eu também sigo atuando na clínica. Lembra que lá no começo eu queria outras rendas além da clínica para não ficar refém da clínica? Da vulnerabilidade e da estabilidade da clínica? Então, eu fui desenvolvendo esses infoprodutos e continuei na clínica. E na clínica eu exerço, né, a psicoterapia mais a reabilitação. Para quem não sabe o que é reabilitação, quando a gente pega um paciente com uma dificuldade, né, cognitiva, a gente consegue treiná-lo para desenvolver essas habilidades, a falta das habilidades. Então a gente vai fazendo atividades, né? E esse paciente ele pode ter um laudo, um diagnóstico ou não. Eu posso reabilitar sem ter um diagnóstico. Identificando a limitação do meu paciente, eu já posso iniciar um processo de reabilitação. E isso eu aprendi na neuropsicologia e comecei a colocar em prática. Além disso, eu, como já tenho o meu consultório aqui nós temos 2 salas. Então eu subloco as minhas salas para profissionais, não só da área da saúde, psicólogos, nutricionistas, mas também outros profissionais que queiram um espaço de call work para fazer uma reunião, receber um cliente. Eu também subloco o meu espaço. Ok, o que eu estou te oferecendo hoje, né? Dito, né, tudo isso aí da minha história. Eu estou te dizendo que a psicologia é uma profissão com muitas vias de atuação. A gente tem muitos recursos, muitas ferramentas para ajudar pessoas para ganhar dinheiro, porque afinal de contas, nós trabalhamos porque nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Vivemos num mundo capitalista. E a psicologia, ela nos possibilita várias linhas de levantar recursos. No meu caso, eu desenvolvi 11 infoprodutos e eu quero te ensinar a desenvolver também. Eu quero que você se encontre nessa profissão maravilhosa, assim como eu me encontrei. Então hoje eu tenho para você um combo de curso mais supervisão para que você também credencie na Polícia Federal, tenha ali seus clientes chegando até você sem precisar gastar com marketing, porque a Polícia Federal te divulga, tendo uma tranquilidade financeira, porque sempre vai entrar dinheiro para você, e com o investimento que você vai fazer, você vai poder atuar em outras linhas, assim como eu fui me desenvolvendo. O que o meu curso vai te ensinar, tá? Eu vou te ensinar a bateria de testes básica para você começar as suas avaliações psicológicas. Você vai entender o que você precisa avaliar, onde você vai comprar esses testes, como que você vai aplicar, como que você vai corrigir e depois de corrigir, o que você faz com esses dados que você encontrou
E depois de interpretar esses dados, como você vai construir um laudo, tá? Fora isso que eu proponho para você no curso, também tem a supervisão, porque lembre que para credenciar na Polícia Federal não basta ter os cursos, precisa ter a supervisão também, tá? A supervisão ela é baseada na normativa 78, que trabalha todo o passo a passo ali, orientando você como que você vai fazer para credenciar. Qual é a documentação que você precisa, onde que você leva, como que é o espaço que você precisa ter para atender os seus clientes, os cursos que você precisa ter, a normativa 78 vai te dar essas coordenadas. Então, eu desenho para você essa normativa. Eu já tenho ela decorada na minha mente e eu vou apresentar para você. Fora isso, o objetivo da supervisão é acompanhar o profissional que já fez o curso, já aprendeu a aplicar o teste nesse processo de aplicação e correção. Os testes de personalidade, eles são mais trabalhosos na parte da correção. Então, a gente faz essa supervisão para que você tenha o seu espaço de tirar as dúvidas, porque as dúvidas elas vêm quando você começa na prática, né? Então, é antecipar essa sua prática antes de você chegar até o seu cliente. Então, um preparatório. É como se fosse um estágio na faculdade, tá? Só que a minha supervisão ela é muito completa. Eu não só te ajudo tirando as dúvidas, eu te dou uma mentoria. Eu pego da sua mãe e vou fazer o passo a passo com você. Não só o passo a passo da construção do seu laudo, da aplicação do seu teste, da correção, mas do credenciamento como um todo, da documentação, como fazer uma devolutiva com o seu cliente, como ter confiança no que você transcreve para o seu laudo. Eu faço uma mentoria mesmo. Eu vou te guiar nesse novo processo, tá? Eu não tive isso, apesar do meu curso ter sido incrível, eu não tive esse suporte todo. Eu tive o que foi prometido, ensinar os testes e falar como, o que está certo e o que está errado na supervisão. Mas essa mentoria ali, tete a tete, eu não tive isso. Legal, né? Jana, amei tudo que você me apresentou. Como que eu faço para comprar o seu curso agora? Vou te deixar um link aqui na descrição do vídeo e aí você vai poder entrar nesse link, fazer o cadastro e aí você vai lá no finalzinho do link tem o link de pagamento para você fazer o pagamento no cartão de crédito. E tudo aquilo, né, o que você mais quer na vida está do outro lado do medo. Essa frase é da Viola Davis, aquela atriz famosíssima, renomada de Hollywood. Essa frase está no livro dela, Em Busca de Mim, e é uma frase que representa a gente. Tudo que a gente mais quer na vida está do outro lado do medo. A gente tem medo de começar. As pessoas não incentivam a gente na maioria das vezes e dá muita vontade de desistir. Isso quando a gente não chega a desistir mesmo. Mas se a gente persiste mais um pouquinho do outro lado daquele medo que nos barra, tá todo o sucesso que a gente merece. Então precisamos dar o primeiro passo para a vida ir colocando o chão à nossa frente e as coisas começar a acontecer. Jana, você teve sorte. Não, eu não tive sorte. Só Deus sabe o quanto eu lutei, o quanto que eu investi de tempo, de dinheiro, de desejo, de sonhos, sabe? Eu já passei noites em claro sonhando. Eu já passei noites em claro pensando também como eu ia pagar as minhas contas. Tudo foi investimento. E hoje, em apenas 5 anos de formada, eu tenho tudo isso que eu mostrei para vocês. E eu tenho muito mais a conquistar. Não é à toa que eu estou aqui me divulgando para vocês e oferecendo os meus produtos, porque eu tenho mais projetos. Não paro por aí. Bom, se você não me acompanha nas minhas redes, deixo aqui o meu WhatsApp, os meus Instagram, tanto o meu que eu falo para psicólogos, como o meu Instagram do consultório, que eu falo mais sobre conteúdo de saúde mental, os meus e-mails, o meu site e o meu endereço. Quer conhecer o meu espaço? Vem aqui, você tem o meu endereço agora, ó. Via Expressa, Maurícia Baixão Baruf, número 8, sala 107, Jandira Centro. Vem pra cá me conhecer, marca uma visita, eu vou te apresentar o espaço e você, quem sabe, pode até trabalhar aqui comigo. Já pensou? Que legal? Gente, foi um prazer compartilhar tudo isso com vocês. Vocês terão todas essas informações aqui embaixo, ó, no link, na descrição desse vídeo. E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu garanto que eu sou super acessível. Um beijo pra vocês e até breve.